Olá, meus caros, eu sou José de Alencar e nasci em 1º de maio de 1829. Apesar de eu já ter falecido em 1877, me mantenho vivo em minhas obras. Desde a infância eu aprecio a leitura, a vida sertaneja e a natureza, sob a influência do sentimento nativista que meu pai revolucionário me passou. Formei-me em Direito, exerci a profissão por um período, depois entrei na política, mas não consegui ser senador, que era a minha grande ambição. Acabei abandonando a política e dediquei-me somente à leitura. Escrevi romances indianistas, urbanos, regionais, históricos, obras, poesias, crônicas, romances, poemas de natureza lendária e escritos políticos. Explorei em minhas obras o movimento indianista. Sou um admirador do grande Machado de Assis e me preocupei em retratar a minha terra e meu povo de tal forma que muitas de minhas obras relatam mitos, lendas, tradições, festas religiosas, usos e costumes observados por mim, com o objetivo de dar a feição do Brasil aos meus textos. Eu fui o escritor que facilitei a nacionalização da literatura no Brasil e consolidei o romance brasileiro. Mas hoje estou aqui para contar uma de minhas obras que se chama Tio. É uma de minhas obras regionalistas que se passa no interior de São Paulo, tendo como cenário as fazendas de café, cana-de-açúcar e plantações de milho, tendo Piracicaba e Campinas como centros das obras. Utilizei-me de uma linguagem comparativa, com metáforas, excesso de adjetivos, para descrever os cenários e personagens que são idealizados. Eu possuo uma linguagem totalmente erudita e intelectual, mas vou contar para vocês de uma forma bem prática. Começo apresentando os personagens. Berta tem 16 anos, é graciosa, corajosa e encanta a todos. É uma moça muito atenciosa que se preocupa em ajudar os que sofrem, sendo pessoas ou animais. Miguel é irmão de criação de Berta, filho de Inhatudinha e não esconde seu amor por Berta. Luiz Galvão é o rico dono da fazenda de Palmas. Quando mais jovem, sempre foi protegido por seu amigo João Fera. É casado com Dona Ermelinda, pai de Linda e Afonso. João Fera se tornou um homem ruim e matador, mas apesar disso é como uma casca que esconde um grande coração, pois sempre cuidou de Berta. Mas ele sente desejo e atração por ela. Ele foi criado junto com Luiz Galvão. Bezita é uma moça pobre desejada por muitos homens, mas que se casou com Ribeiro. Ela é mãe de Berta. Linda é uma moça educada, rica e bonita, porém com um ar melancólico. É irmã de Afonso, filha de Luiz Galvão e de Dona Ermelinda. É grande amiga de Berta e apaixonada por Miguel. Afonso, irmão de Linda, possui um jeito alegre e conquistador como pai e acaba gostando de Berta. Brás é um garoto órfão de 15 anos, sobrinho de Luiz Galvão. Foi adotado pelo tio, mas não era muito bem tratado. Era desprezado, problemático, desastrado, violento. Não era muito civilizado e sofria de ataques epiléticos. Sana, uma negra que trabalhava para Bezita, e depois que presenciou o assassinato dela, ficou louca se culpando por tudo o que aconteceu, e todos os dias repetia suas ações no dia da morte de Bezita. Barroso Ribeiro casou-se com Bezita, passou a vida planejando uma vingança que incluía a morte de Luiz Galvão, Bezita e Berta. Depois de matar Bezita, foi para Portugal e voltou 15 anos mais tarde como Barroso para continuar sua vingança. Dona Ermelinda, esposa de Luiz Galvão, muito elegante, inteligente e educada. Inhatudinha é a mãe de Miguel, que pegou Berta para criar após a morte de sua mãe. Agora vamos para a história. Miguel e Berta estão passeando e encontram João Fera. Logo imagina que há algo errado, pois aonde ele vai costuma ter mortes. Luiz Galvão precisa viajar a negócio e sua esposa fica com mau pressentimento. Porém, ela acaba o deixando partir. Linda pede uma lista de encomendas ao pai. João Fera tinha sido contratado por um homem que se apresentou como Barroso. Ele aceitou o dinheiro e o serviço, mas só depois soube que o serviço era para matar Luiz Galvão. E se João já não tivesse gastado o dinheiro, ele não aceitaria o serviço.
Miguel e Berta sempre se encontravam com Linda e Afonso, e nesse dia, Linda contou a Berta sobre a viagem do pai, e Berta, receosa de uma emboscada, foi ver se João Fera estava à espera de Galvão. Berta encontra João Fera esperando por Luiz Galvão, e chama a atenção dele, e o chama de malvado. E ele confessou que realmente estava ali para matar alguém. Berta disse que ele era um monstro. Ela morava com Iatudinha desde quando sua mãe morreu, mas ela não tinha conhecimento sobre como isso aconteceu. Ela também visitava Zana, que adorava a companhia da moça. Além disso, Berta ensinava Brás a rezar o abecedário. Era a única que tratava ele bem. Um dia, ele viu o acento na escola e ficou se debatendo, imitando o acento com os dedos e até com o próprio corpo. Seu professor deu-lhe uma surra. Brás fugiu e Berta o encontrou, e a partir daí se pôs a ensinar ele o abecedário e a rezar. Um dia ele olhou o acento tio de novo e ela percebeu que ele gostava, porque ele comparava com a sua sobrancelha, e ela disse que ela se chamava tio. E ele se apaixonou por ela, pois nunca foi tratado por ela. A partir daí, ela foi ensinando as letras com associações a coisas ou pessoas de que Brás conhecia. Miguel, Afonso e Brás eram apaixonados por Berta, e Linda por Miguel, mas Berta sempre incentivava o irmão de criação a gostar e ficar com Linda. João Fera foi avisar seu contratante Barroso que não ia cumprir com o prometido, e que iria restituir o dinheiro que recebeu, e Barroso ficou muito nervoso. João tentou conseguir o dinheiro, mas foi em vão. Então depois, João achou uma forma de pagar o dinheiro e foi contar a Berta. Ela ficou muito feliz. Mas continuavam planejando a morte de Luiz Galvão. Barroso juntou com uns capangas e com um escravo que estava atraindo seu patrão. Combinaram uma nova forma de matá-lo. Um escravo foi avisar Berta que estava atrás de João Fera, porque ele estava devendo dinheiro para Barroso, e a levou para o esconderijo dele. Agora vou voltar um pouco para o passado e contar para vocês a história de Bezita, mãe de Berta. Uma jovem muito bonita e desejada pelos homens, mas Luiz Galvão, na época com 20 anos, mesmo gostando dela, não quis se casar porque ela era pobre. João Fera também era apaixonado por Bezita e era amigo de Galvão, mas sabia que não daria uma vida boa financeiramente para ela. Por conselho de seu pai, Bezita casa com Ribeiro, um homem rico, mas que viaja logo após o casamento para buscar sua herança, mas na verdade ele acaba demorando muito tempo. Depois de meses, em uma noite, a criada Zana abre a porta para Luiz Galvão entrar, pensando que era Ribeiro voltando de viagem. E ele vai até o quarto de Bezita e ela se entrega para ele, mas quando ela percebe o engano, ela grita e Zana corre e vê que na verdade era Luiz Galvão e não Ribeiro. João Fera teve vontade de matar Galvão, mas Bezita o proibiu. Meses depois, ela teve uma filha que se chamava Berta. Alguns anos se passaram e João sempre estava ajudando a moça. Até que um dia Ribeiro voltou e percebeu que Bezita tinha lhe traído e agora tinha uma filha. Ele matou a moça enforcada com as próprias tranças. Ao ouvir o grito dela, Zana correu e viu a cena, e por isso ficou louca. João Fera também chegou e a moça, em seus últimos suspiros, pediu para que ele salvasse e cuidasse de Berta. Ribeiro fugiu e João ficou ali tentando ninar a criança, mas não conseguia. Tempos depois, Ribeiro voltou àquele lugar, só que com outro nome, para que não fosse descoberto, com o nome de Barroso, o homem que João havia feito o negócio. Chega a festa de São João, e nessa festa Linda e Miguel se acertaram e parecia que iam iniciar um namoro. Berta sempre contribuiu para isso, mas ao ver os dois juntos, ela teve ciúmes e viu que gostava mesmo dele. Na mesma noite começou o plano para matar Luiz Galvão. Os escravos traidores e capangas incendiaram o canavial, e Luiz Galvão foi correndo até lá, e quando chegou perto do fogo, um homem se aproximou e bateu nele. Mas nesse momento surge João Fera, e ele salva o antigo amigo, para que Berta não pense que foi ele o responsável pela morte, mesmo tendo muita vontade de matá-lo por conta do que Luiz fez com Bezita no passado.
João Fera mata Barroso de uma forma horrível. Luiz Galvão confessa para a esposa, para os seus filhos e para a própria Berta que ele é seu pai, mas claro, omite alguns fatos. Sua esposa queria que ele reconhecesse Berta como filha, para que passasse a ter os mesmos direitos de Linda e Afonso, mas ela não aceitou. Depois Berta fica sabendo da história exatamente como aconteceu, porque João Fera conta para ela. Por conta do possível namoro entre Miguel e Linda, e pela confissão que seu marido fez de que Berta era sua filha com Besita, Dona Ermelinda decide ir embora de lá. Berta não quis se mudar com a família de Luiz para São Paulo. Em seu lugar, pediu que levassem Miguel para que ele estudasse e pudesse casar com Linda. Para se despedir, Miguel veio falar com Berta. Disse que eles poderiam ter sido felizes e que ainda podiam se ela fosse com eles. Mas Berta abre mão de sua paixão para que ele fique com sua amiga Linda. Eles partem e ela continua sua vida, perto das pessoas que sofrem, para ajudá-las. Berta e Atudinha passam a morar com Brás, Sana e João Fera. Escrevi essa obra em 1872 em um contexto de economia cafeeira. No ano da publicação da obra, o Brasil estava à volta com a aprovação da Lei do Ventre Livre, que garantia liberdade a filhos de escravos nascidos no Brasil. O pano de fundo da história é fornecido por dois traços sociais do período: o escravismo vigente e as disputas pelo poder no ambiente rural. Procurei apontar na obra alguns erros da época de caráter social e moral, como a marginalização dos indivíduos, como ocorre com Zana e João, o autorismo na relação entre Luiz e João, os casamentos arranjados, como o que ocorre entre Luiz e Ermelinda, que, embora marcados por respeito mútuo, desencadeia toda a trama. A falta de amor e desprezo pelo outro, evidente no tratamento que todos dedicaram a Brás. As tramas de assassinato, o ódio reinante e as atitudes violentas são elementos que compõem a imagem de um mundo desconcertado, voltado para o pecado. Mas Berta é como a luz divina em meio a tudo isso. Espero que vocês tenham gostado da história e que leiam Tio para saber sobre os detalhes da trama. E também leiam minhas outras obras, garanto que vão gostar. Até mais!